Estoicos natos. Por que algumas pessoas têm estoicismo inato? Você provavelmente já conheceu alguns. Aquelas pessoas raras, notáveis que parecem ter nascido com o estoicismo arraigado. Eis por que estoicos natos são tão comuns ao longo da história e porque eles não precisam de ajuda para encontrar uma filosofia de vida. Eles desenvolvem a capacidade de evitar ansiedade desnecessária, de aproveitar o mundo ao seu redor, de permanecer otimistas diante de contratempos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, perguntei ao meu avô se ele tinha ficado com medo durante meses de tratamento de radiação para câncer de próstata. Não, ele disse com naturalidade. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso, então me preocupar não faria diferença. Duvido que meu avô, que agora está livre do câncer e vivendo de forma independente aos 90 anos, tenha estudado as obras de filósofos estoicos antigos. Na época em que perguntei sobre seu tratamento de câncer, a resposta do meu avô foi algo que eu nem conseguia compreender. Nunca considerei que as pessoas pudessem simplesmente escolher não se preocupar com coisas que estavam fora de seu controle. Hoje, percebo que meu avô já havia me dado um exemplo ao longo da vida sobre a maneira correta de praticar o estoicismo, antes mesmo de eu saber o que a palavra significava. Você pode ter um estoico nato como meu avô em sua própria vida, afinal, há muitos deles por aí. O estoicismo é uma segunda natureza para essas pessoas afortunadas, mas a maioria delas provavelmente não sabe ou não se importa com o que é a filosofia estoica. Vou te falar 3 razões pelas quais algumas pessoas têm estoicismo embutido. Não é impossível ser simplesmente um estoico nato, mas o que parece ser estoicismo espontâneo é frequentemente o resultado tanto da natureza quanto da educação. Mesmo aqueles de nós que se esforçam para pensar estoicamente podem ter que superar obstáculos naturais como ansiedade e depressão, que tornam muito difícil simplesmente escolher não se preocupar. Aqui estão 3 razões pelas quais estoicos congênitos existem entre nós, e como você pode usar o exemplo deles para se tornar mais naturalmente estoico. Primeiro, o pensamento estoico é apenas a natureza humana básica. O estoicismo não foi criado por filósofos, ele foi identificado por eles. Pense nos antigos estoicos como cientistas ou psicólogos, que estudavam a natureza humana básica e classificavam o tipo de pensamento que nos permite ser mais felizes e resilientes. O estoicismo é apenas um catálogo das formas mais eficazes de pensar. Então, faz sentido que muitas pessoas naturalmente descubram esses métodos por conta própria. Mesmo se perdêssemos cada palavra que já foi escrita sobre o estoicismo, os conceitos seriam redescobertos pelos seres humanos repetidamente. Algumas pessoas nascem com habilidade atlética natural, mas a maioria de nós tem que treinar e praticar para se tornar atlético. O mesmo vale para o pensamento lógico. Alguns o têm inatamente, enquanto outros precisam de ferramentas como o estoicismo para aprendê-lo. Segundo, o estoicismo é nutrido pela experiência e desafios duradouros. A maioria das pessoas naturalmente estoicas tem uma coisa em comum: muitas experiências de vida para relembrar e aprender. Poucas crianças pequenas são estoicas, porque elas não estão por aí há tempo suficiente para aprender que tipo de mentalidade torna a vida mais fácil. Como seria de se esperar? O pensamento estoico é muito mais fácil de encontrar em pessoas mais velhas que navegaram com sucesso em sua cota de desafios. Mas não é só viver uma vida longa cheia de desafios que leva uma mentalidade estoica. Muitas pessoas que tiveram vidas difíceis acabam amarguradas, culpam o mundo e escolhem se identificar como vítimas. O dom do estoicismo arraigado vem para aqueles que aprenderam a permanecer gratos apesar das dificuldades, a procurar oportunidades em cada contratempo e a aceitar que algumas coisas estão fora de seu controle. Terceiro, uma mentalidade estoica pode vir de aprender pelo exemplo. Algumas pessoas tiveram a sorte de ter um mentor influente em suas vidas iniciais que lhes mostrou como incorporar o estoicismo. Como muitas coisas aprendidas por meio do exemplo, o benefício real que obtemos de pais ou avós estoicos pode não vir até muito mais tarde em nossas vidas, talvez até mesmo depois que eles já nos deixaram. Quando as inevitáveis dificuldades da vida batem à nossa porta, podemos nos animar ao relembrar a maneira estoica com que nossos mentores enfrentaram os mesmos desafios.
Quer tenham percebido ou não, as ações daqueles que nos amaram na juventude são mais valiosas do que as palavras escritas de qualquer filósofo antigo.